Não vou te contar, não deixa nem mandar o chefe. Nem você tem que eu não batei. 26ª reunião ordinária, gestão 2013-2016, 28 de julho de 2015, horário 19h06. Comunico ao senhor presidente que os vereadores já assinaram o livro de presença anteriormente ao início desta sessão. Primeiro secretário, favor, fazer a chamada dos vereadores. Antônio Carlos Pitondo. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Daniel Alves da Silva. Presente. Diego Eduardo de Castro. Presente. Felipe Nardi Laudade. Presente. Hélio dos Reis de Brito. Presente. Ismael da Silva Santos. Presente. José Osmar da Costa Júnior. Presente. Júlio César Marcelino. Presente. Laércio Garçom. Presente. Mozar Carlos de Brito. Presente. Quórum conferido, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura de atas. Ata da 25ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Guaranésia. Aos 21 dias do mês de julho de 2015, às 19 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniram-se os vereadores para a realização da 25ª reunião ordinária do exercício 2015. Realizada a chamada pelo primeiro secretário Diego de Castro, constatou-se haver quórum legal. O presidente declarou aberta a presente sessão. Leitura da ata da 24ª reunião ordinária realizada no dia 14 de julho, às 19h08. A ata foi aprovada e passada para assinatura do presidente Ismael da Silva Santos e do primeiro secretário Diego de Castro. Leitura das atas da 12ª e 13ª reuniões extraordinárias realizadas no dia 15 de julho, às 16h05 e 16h15. As atas foram aprovadas e passadas para assinatura do presidente Ismael da Silva Santos e do primeiro secretário Diego de Castro. Leitura do ofício de autoria do senhor Leandro Altieri da Silva, que solicita a canalização dos córregos do Brito, na Vila Nunes e Novo Horizonte, e Escorrega, no bairro Parque do Trevo. Leitura da indicação número 126, de autoria do vereador Felipe Nardi Laudade, que sugestiona ao Executivo colocação de redutores de velocidade na rua Matias Moreno Lessa, na Vila Cruzeiro. A pedido do vereador propositor, a indicação foi retirada de pauta, pois em contato com os trabalhadores da empresa Pavidez, que está executando o trabalho, o vereador Felipe Nardi Laudade foi informado que a prefeitura irá colocar os redutores de velocidade no referido local. Leitura da indicação número 127, de autoria dos vereadores Mozar Carlos de Brito, Hélio dos Reis de Brito e Antônio César da Silva, que sugestiona ao Executivo instalação de câmeras de monitoramento nas áreas externas dos prédios públicos do município. O vereador Mozar fez defesa da indicação. O vereador Antônio César da Silva, em defesa da mesma, aproveitou para relatar um fato ocorrido em sua família que foi vítima de assalto seguido de sequestro, no qual, segundo o vereador, se as câmeras de monitoramento estivessem instaladas em prédios públicos, facilitaria a polícia militar realizar o trabalho e inibiria os autores da prática do crime. O vereador Júlio César Marcelino, usando a palavra, disse sobre uma reunião realizada no distrito de Santa Cruz da Prata, há algum tempo atrás, onde os moradores da localidade reivindicaram esta mesma solicitação, sendo informados pela Polícia Militar na época que a instalação das câmeras não poderiam ser feitas, questionando o porquê foi negado no distrito e liberado no município de Guaranésia. O vereador Mozar, em resposta, disse que o monitoramento da polícia é em parceria com a empresa Visatec, sendo a mesma responsável para repassar as imagens à polícia para fazer o monitoramento. O vereador Felipe Nardi Laudade parabenizou os vereadores pela indicação proposta e comentou sobre uma pesquisa que fez sobre a legalidade da instalação de câmeras em comércios e prédios. E, aproveitando, disse da importância das câmeras em patrimônios tombados e inventariadas pelo patrimônio histórico do município, relatando sobre o fato onde picharam a estatueta do coronel Paulo Ribeiro, na Praça Central, dizendo que se no prédio do Centro Cultural tivesse câmeras, poderia ter flagrado a ação. Lembrando-se da importância da manutenção dos prédios tombados e inventariados do município, que recebe o ICMS cultural do Estado, gerando assim recursos. Usando a palavra, o vereador Daniel parabenizou os vereadores autores da indicação e disse que anos atrás foi autor de uma indicação do mesmo sentido, onde foi negado o deferimento da mesma por defenderem a ilegalidade do fato. Citou o exemplo de muitos municípios que, por ter sofrido com a violência, se adequaram na instalação de câmeras nas entradas da cidade, diminuindo com isso o número de assaltos e roubos, sugerindo também que sejam instaladas nas entradas de nossa cidade as câmeras de monitoramento. Em relação ao assunto apresentado pelo vereador Júlio César, o vereador Antônio César da Silva argumentou que, na ocasião, a Polícia Militar questionou, esclarecendo que o direito de imagem é de todos e que a mesma não poderia fazer essa segurança,
pois só realiza o trabalho de monitoramento em tempo real, através das imagens cedidas pelas empresas por suas câmeras de segurança, sendo o proprietário da mesma responsável por responder caso alguma pessoa se sinta lesada pela gravação de sua imagem, eximindo a Polícia Militar da culpa. A votação única da indicação número 127 foi defendida por unanimidade. No caso aqui, aprovado. Leitura da indicação número 128. De autoria do vereador Felipe Nardi Laudade, que sugestiona ao Executivo a colocação de poste de iluminação na rua Delmiro José Alexandre. O vereador Felipe Nardi Laudade fez defesa da sua indicação. A votação única da indicação número 128 foi favorável por unanimidade. Leitura do requerimento número 7, de autoria do vereador Felipe Nardi Laudade, que solicita moção de pesar à família do senhor Antônio de Lorenzo Neto. Vereador Felipe Nardi Laudade fez defesa do seu requerimento. A votação única do requerimento número 7 foi favorável por unanimidade. Leitura do requerimento número 8, de autoria do vereador Felipe Nardi Laudade, que solicita a retirada de pauta do requerimento número 6, apresentado na 24ª reunião ordinária, onde pede que vote a prestação de contas das diárias dos vereadores e servidores da Câmara Municipal. O vereador Felipe Nardi Laudade fez defesa de seu requerimento, explicando as formas legais de se custear uma diária. Disse que no início foi favorável à aprovação da Resolução Legislativa número 5, sobre a não prestação de contas, mas posteriormente, analisando os fatos que estão ocorrendo em nossa região, achou por bem que o melhor era para uma nova resolução fosse feita voltando à prestação de contas em viagens realizadas. Comentou sobre o requerimento do vereador Daniel Alves da Silva, que pede a extinção das diárias e seu apoio ao mesmo. Disse ainda que respeita a decisão de cada colega, mas espera que a mesa diretora, pautada na legalidade e na moralidade, defina como vai proceder nas diárias deste Poder Legislativo ou a extinção da mesma. O vereador Antônio César, aproveitando a palavra, disse que com a prestação de contas ou não, vai da consciência de cada vereador, pois o povo pede transparência e respeito com o dinheiro público, e o vereador trabalha para o bem da população. Disse que as viagens realizadas, além de pleitear recursos para o município, foram para adquirir mais experiência, pois a maioria dos vereadores não tem formação em direito, porém conhecem a lei e sabem discernir o certo do errado. O vereador Daniel Alves da Silva disse que o motivo da apresentação desse requerimento foi vendo o exemplo de algumas câmaras que não têm veículo próprio e os vereadores viajam junto com os seus prefeitos aproveitando a viagem. Referindo ao requerimento apresentado de sua autoria, disse que durante o período em que está em atividade no Poder Legislativo, até o presente momento, esta Casa de Leis não conseguiu definir uma questão simples como esta. Disse ainda que não tira a razão dos presidentes que por aqui passaram, mas infelizmente existem pessoas interessadas e a que usam por questões políticas. Falou também da transmissão de reunião via internet, projeto este de sua autoria e que visa a transparência dos atos desta Casa. Relatou dos vários questionamentos nas redes sociais de pessoas aos vereadores, mas que muitas vezes não comparecem nas sessões de reuniões realizadas para acompanhar o trabalho dos edis. Disse que de todas as cidades vizinhas o valor da diária nesse Poder Legislativo é o menor, e os vereadores são os que menos realizam viagens, e quando realizam é de extrema importância e necessidade. Falou também da necessidade de aprendizado aos vereadores em cursos e palestras, pois assim o vereador começa a sobressair e debater mais sobre as questões de seu município. Aproveitando em tom de desabafo, comentou sobre a questão dos salários dos vereadores, quando na época do aumento foi muito criticado, e muitos disseram ser imoral e vergonhoso, mas hoje fazem uso do mesmo. Disse que um dos motivos da apresentação do seu requerimento é a questão da politicagem que muitos estão tentando tirar proveito da situação. Em relação à venda do carro oficial do Legislativo, disse que como recebem várias reclamações que falta veículos para transportar pacientes a outras cidades, e como o carro oficial é pouco usado pelos edis, é que surgiu a ideia de que o mesmo seja entregue ao Executivo, onde tem muito mais utilidade, sugerindo que seja usado no Departamento de Saúde, ou que a Prefeitura leiloe o mesmo e reverta o valor para custear várias cirurgias que estão paradas, aguardando verba para a realização. Falou que procura fazer uma política séria, procurando respeitar a todos, mas, infelizmente, há anos vem presenciando uma política barata, citando alguns exemplos vistos por ele. Lembrou mais uma vez sobre o bom salário que os vereadores recebem, e disse ser contra o aumento do próximo ano, e na possibilidade de estar apresentando um projeto para redução em 50% dos salários dos mesmos para a próxima legislatura. Aproveitou para comentar sobre a programação exibida neste dia na rádio local, onde o assunto foi sobre as diárias, da qual estava ouvindo, e disse que o radialista Antônio Cláudio
cometeu um equívoco dizendo que sua votação foi a favor do requerimento do vereador Felipe apresentado na última reunião, quando, na verdade, seu voto, juntamente com o voto do vereador Antônio Carlos Pitondo, foram contra, esclarecendo assim a situação da qual o presidente se encontrava presente. O vereador Ismael da Silva Santos justificou sua posição perante o fato sucedido e aproveitou para pedir desculpas ao colega vereador por não ter acatado seu pedido verbal na reunião anterior, alegando que depois de estudar melhor o regimento interno desta casa, viu que lhe caberia este direito. O presidente Ismael da Silva Santos explicou como sucederia a votação do requerimento apresentado, sendo que, se for favorável pelo plenário, o requerimento do vereador Daniel Alves da Silva, onde pede a extinção das diárias, segue para a votação. Caso não seja acatado pelo plenário, o referido requerimento não segue para a votação por ter o mesmo teor. A votação única do requerimento número 8 foi feita nominal, sendo definida por 10 votos a favor e nenhum contra, dando então sequência para que o requerimento número 9 fosse a votação. Leitura do requerimento número 9, de autoria dos vereadores Daniel Alves da Silva e Felipe Nardi Laudade, onde solicita que seja extinta a resolução número 5, referente à concessão de diárias a vereadores e servidores, requerendo ainda a devolução do veículo da Câmara Municipal ao Executivo, para transporte de pacientes do Departamento de Saúde ou a venda do mesmo, sendo utilizado o valor da venda para custeio de cirurgias. O vereador Daniel, em defesa de seu requerimento, disse que seu objetivo não é fazer política, haja visto estar no ano anterior ao ano eleitoral, havendo possibilidade de não concorrer a uma cadeira parlamentar para a próxima legislatura, mas pela questão das críticas e polêmicas ao longo dos anos, sugerindo que, havendo aprovação do requerimento apresentado, a extinção de diárias se estenda também para o Poder Executivo, seguindo o exemplo deste Legislativo. O presidente Ismael reafirmou mais uma vez como ficou até o presente momento a situação quanto às diárias, estando no momento vigente a não prestação de contas por terem acatado o requerimento do vereador Felipe, mas já posicionou que, mediante a decisão dos vereadores ao requerimento em discussão, que se o mesmo for reprovado, a mesa diretora estará apresentando um projeto de resolução para que volte a prestação de contas como era antes. O vereador Felipe Nardi Laudade falou da sua decisão em tirar o requerimento para prestação de contas, pois é favorável à extinção da mesma. Disse respeitar a decisão dos colegas, mas discorda da mesa diretora em dizer que a população pede a volta de prestação de contas em viagens, pois entende que a vontade da população é o fim de pagamento de diárias. O vereador Antônio César pediu para fazer um comentário sobre o requerimento em discussão, lembrando que na gestão anterior, devido à Câmara ter 2 vereadores portadores de deficiência física, é que se trocou o veículo oficial do Legislativo, sendo devolvido para o Executivo o carro que antes pertencia à Câmara, sendo solicitado ao Executivo que o veículo fosse colocado para uso no Departamento da Saúde. Porém, não compete ao Legislativo destinar o local para onde o veículo deverá ser usado, entendendo que, se o requerimento em discussão for acatado, o Executivo tem o direito de usar o veículo onde achar melhor. O vereador Felipe Nardi Laudade, usando mais uma vez a palavra, disse que, mesmo que o requerimento discutido for aprovado, cabe à mesa diretora legislar da maneira que acha prudente. Aproveitando, o vereador Daniel disse que, por questão de respeito à situação que está em discussão, o prefeito municipal deveria acatar o pedido desta casa e destinar o carro para o Departamento de Saúde, conforme solicitado, demonstrando assim seu respeito a este poder legislativo e à população, pedindo aos internautas e público presente que também façam esta cobrança ao prefeito municipal. Antes da votação, o vereador Laércio Garçom, no uso da palavra, disse que foi funcionário de banco por mais de 20 anos e sempre recebeu diárias nas viagens que realizava em serviço, destacando que essas viagens somente eram realizadas quando realmente havia necessidade, colocando assim sua posição de que continue o pagamento das diárias por este poder legislativo, mas que as viagens sejam realizadas somente quando provadas necessidade até o deslocamento às capitais. Relatou que durante seu período de vereança viajou somente 2 vezes à cidade de Belo Horizonte, sendo que uma delas voltou no mesmo dia. O presidente Ismael da Silva Santos aproveitou para esclarecer à população que a resolução que normatiza a concessão de diárias deixa claro que a mesma só será concedida apenas uma vez ao mês, cabendo à mesa diretora fazer esta autorização.
A votação única do requerimento número 9 foi feita nominal, sendo pronunciado o voto contra pelos vereadores Antônio César da Silva, Laércio Garçom, José Osmar da Costa Júnior, Antônio Carlos Pitondo, Hélio Seis de Brito, Mozar Carlos de Brito, e o voto a favor pronunciados pelos vereadores Daniel Alves da Silva, Felipe Nardi Laudade, Diego de Castro e Júlio César Marcelino, ficando assim definido por 6 votos contra e 4 votos a favor, sendo então reprovado o requerimento. Após a votação, o vereador Laércio Garçom alertou aos colegas e diz que não há nada que impeça os vereadores que votaram a favor da extinção das diárias irem viajar com seus recursos próprios, não estando obrigados a receber diárias quando precisarem se deslocar para outra cidade. O vereador Daniel pediu mais uma vez a palavra e disse ver o despreparo desta casa na aprovação de projeto e agradeceu aos colegas vereadores Júlio César e Diego de Castro pelo apoio na votação do requerimento. Diante disso, mais uma vez, o presidente Ismael da Silva Santos disse que a mesa diretora irá apresentar um projeto de resolução voltando à prestação de contas de diárias. Disse ainda que não vê a questão da extinção das diárias como maneira correta, citando como exemplo fatos ocorridos no dia a dia do trabalho do Legislativo, onde muitas vezes há necessidade de funcionários da casa se deslocarem até a cidade de Belo Horizonte para se atualizarem a fim de dar continuidade nos trabalhos. Sendo que, havendo a extinção, os funcionários deveriam arcar com todos os gastos, não sendo essa a maneira justa. Assim como um vereador ter que se deslocar para pleitear recursos para o município e ter que tirar do próprio recurso. Na palavra franca, o vereador José Osmar da Costa Júnior solicitou sua retirada do plenário, sendo concedida pelo presidente. O vereador Antônio Carlos Pitondo, no uso da palavra, comunicou o ofício recebido do deputado Carlos Melles, informando que o município de Guaranésia, juntamente com a Santa Casa de Caridade, foram contemplados com indicação de verba no valor de R$ 270 mil e R$ 100 mil, referente a uma emenda parlamentar de autoria do deputado. Ainda sobre a questão de diárias, assunto discutido nesta sessão, comentou que o que foi presenciado nesta reunião é querer retroagir o município aos velhos tempos, fazendo referência no que diz a lei sobre a questão. Disse que o objetivo dessas viagens às capitais é trazer recursos para o município, ou pleitear por eles. Voltando atrás, os vereadores ficarão limitados a buscar recursos para o município. Falou ainda que todas as decisões tomadas por esta Casa de Leis, como prestar ou não contas nas viagens realizadas, foram para o bom andamento deste legislativo. Como não foi bem aceito pelo povo, então que volte ao sistema antigo de prestação de contas, alertando que o que se deve fazer é cumprir com a obrigação de vereador, sendo conscientes de como o dinheiro público está sendo gasto, e agradeceu a todos. O vereador Daniel Alves da Silva, usando também a palavra, registrou sua decepção com este poder legislativo e parabenizou o vereador Diego de Castro pela sua firmeza com o que disse no programa de rádio quando comentou sobre a diária dos vereadores, afirmando que os vereadores têm sim condições de viajar com seus próprios recursos, não necessitando receberem diárias de viagem deste legislativo, demonstrando que o mesmo não falou em vão. Agradeceu também aos vereadores Júlio, Felipe e Diego pelo apoio dado na votação do seu requerimento e espera que a mesa diretora faça o que lhe for melhor para a população guaranesiana, relatando que continua no mesmo pensamento e logo estará apresentando o requerimento para extinção de diária novamente, assim como para a redução dos salários dos vereadores para R$ 2.000. O vereador Felipe Nardi Laudade disse que votou para a extinção das diárias, da qual não foi aprovado, mas espera que a mesa diretora reflita e traga um projeto que volte à prestação de contas ou mesmo extinguindo as diárias. O vereador Mozar Carlos de Brito cumprimentou a todos e relatou sua posição quanto às diárias, dizendo que desde o início, quando foi apresentado o projeto para a não prestação de contas, sempre se mostrou contra, sabendo que essa iniciativa deveria partir da mesa diretora e que a população exige transparência dos atos do Legislativo. Citou ainda um fato que aconteceu com si próprio, quando em uma das viagens realizadas no início do mandato, juntamente com o prefeito municipal e o presidente da casa, na época em exercício o vereador Felipe Nardi Laudade, porém ao retirar a nota do hotel, a mesma veio com o CNPJ da prefeitura, sendo necessário pagar esta estadia com seu próprio recurso, mas nem por isso criticou a decisão tomada pelo presidente juntamente com a assessoria contábil desta casa, e agradeceu a palavra. Nada mais havendo a tratar, o presidente Ismael da Silva Santos declarou encerrada a sessão, da qual, para constar, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada pelo presidente e secretário. Esta reunião foi gravada em áudio e vídeo. Uma cópia da gravação se encontra disponível na secretaria desta Casa de Leis. Alguma ressalva a fazer?
Só Laércio. uma ressalva aí. No meu caso, foi em 6 anos e meio, 2 viagens. Não é durante todos os 10 anos, não. É em 6 anos e meio, 2 viagens a Belo Horizonte que eu fui. A secretaria vai fazer a correção depois e a gente, pós-correção, a gente assina. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da relação de correspondências recebidas. As correspondências se encontram à disposição dos vereadores e cidadãos na Secretaria desta Casa de Leis. Ministério da Educação libera recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Convite do Departamento Municipal de Assistência Social para participar da 7ª Conferência Municipal de Assistência Social, a realizar-se no dia 7 de agosto, das 8 horas às 16 horas, no Salão de Eventos da Sociedade Santo Antônio de Pádua. Lembrando que o período das inscrições será do dia 3 ao dia 6 de agosto. Ofício ao presidente da maioria absoluta dos vereadores solicitando a tramitação de projeto que já foi objeto de veto nesta sessão legislativa. Vamos às indicações do dia. Indicação número 129, de autoria dos vereadores Diego de Castro e Antônio César da Silva, que sugestionam ao Executivo estudos no sentido de implantar no Polo Esportivo Berto Antônio Lauria acesso livre à internet com cobertura Wi-Fi. Vereadores Diego Eduardo de Castro e Antônio César da Silva gostariam de fazer defesa da indicação? Sim, senhor presidente, nobres colegas. Esse pedido é para que a Prefeitura analise essa possibilidade de instalação de Wi-Fi no Polo Esportivo Berto Antônio Lauria. E a cobertura Wi-Fi nada mais seria também uma forma de atrair o público, torcedores e esportistas do local. Então, conto com o apoio de todos aí na aprovação desta indicação. Vamos agora para a discussão e votação única da indicação 129/2015. Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário à matéria. A votação única da indicação 129/2015 ficou definida. 10 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Indicação número 130, de autoria do vereador Ismael da Silva Santos, que sugestiona ao Executivo a tramitação de projeto de lei quanto à proibição do uso, fabricação e comercialização ou depósito do cerol, da linha chilena e de qualquer outro tipo de material cortante nas pipas, papagaios, raias, pandorgas e semelhantes artefatos lúdicos, para recreação ou com finalidade publicitária no âmbito do município de Guaranésia e da outras providências. Bem, essa indicação conta com o apoio dos senhores vereadores, todos já sabem aí o que vem acontecido, vários acidentes com o uso de cerol e da linha chilena em papagaios, pipas, e o perigo que isso é constante aos motoqueiros, às pessoas que andam de bicicletas e demais. Essa semana eu fui chamado no fórum pela juíza que o sargento Godoy tinha solicitado a ela algum projeto de lei nessa situação desse tipo para regulamentar principalmente o uso da linha chilena. E não temos nenhuma lei municipal, e como não pode partir daqui, porque essa lei tem que ser do Executivo para cá, nós fizemos a indicação e apresentação do anteprojeto para que o prefeito possa nos apresentar, quanto mais rápido possível, um projeto de lei para que a gente possa estar aprovando conforme a solicitação aí da doutora e também do sargento Godoy. Eu conto aí com o apoio dos senhores vereadores para essa indicação. Senhor presidente. Pois não, Felipe Nardes Lealdade. Rapidamente, um breve comentário. Primeiramente, boa noite a todos. Só para registrar que no ano de 2012, eu fui autor de um pedido semelhante a este, na verdade com o mesmo teor, e não fui respondido pela administração. Espero que dessa vez esta casa logre êxito no pedido, devido à importância. E também para fazer uma sugestão que a mesa diretora encaminhe um ofício ao Conselho Tutelar para que faça também campanhas educativas nesse sentido, através de panfletos. Diversas cidades da região, inclusive o município de Guaxupé, já realiza esse tipo de campanha de conscientização.
e parabenizar aí pela iniciativa que, apesar de simples, é sim muito importante. José Osmar da Costa Júnior. Senhor presidente, o assunto é de suma importância, tanto que, inclusive, a Polícia Militar, no domingo, em frente à feira, né, preocupada, e principalmente com os motoqueiros, estava colocando aquelas anteninhas, porque realmente está acontecendo muitos acidentes. Parabéns pela indicação. Senhor presidente, eu também gostaria de parabenizá-lo pela indicação. Realmente é muito oportuno, e com relação à iniciativa ocorrida na feira no domingo, foi iniciativa de um grupo de motociclistas de Guaxupé, agora não me lembro o nome do grupo, mas e com o apoio da polícia. Estavam instalando as antenas para proteção dos motoqueiros de forma gratuita. Então, parabéns a esse grupo de motociclistas de Guaxupé que vieram fazer essa ação aqui no nosso município, e parabéns pela indicação. Vamos então para a discussão, votação única da indicação, número 130 de 2015. Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário à matéria. A votação única da indicação 130 de 2015 ficou definida 10 votos a favor, nenhuma abstenção, nenhum voto contra. Indicação número 131, de autoria dos vereadores Moser Carlos de Brito e Antônio Carlos Pitondo, que sugestionam ao Executivo a contratação de empresa especializada para a limpeza de bueiros da cidade. Vereadores Moser Carlos de Brito e Antônio Carlos, gostaria de fazer defesa de sua indicação? Sim, senhor presidente. Com relação a essa indicação, eu tenho recebido várias reclamações de bueiros entupidos, tanto na Renovação, no Bom Jesus e em várias áreas da cidade aí. E sabendo que o nosso departamento de obras tem poucos funcionários, então estamos fazendo essa indicação, pedindo que o prefeito possa estar contratando uma empresa especializada e fazer essa limpeza dos bueiros nesse período que antecede a chuva, para que quando chegar a época de chuva não venha causar transtorno à população. Vamos agora para a discussão. Presidente, pois não? O senhor me permite Daniel uma parte? Alves da Silva. Em relação a essa indicação, eu fui abordado por uma cidadã que mora na rua Dr. João Pereira Dias, há uns 10 dias atrás, reclamando de um bueiro que está entupido lá. Acho que já houve pedido para vários vereadores aí. E na conversa que eu tive com ela, que inclusive está gravado no Facebook, caso haja interesse dos vereadores em estar vendo se é verdade o que eu estou dizendo ou não, ela disse que o senhor Joaquim, do qual nas reuniões passadas eu solicitei a documentação de contrato dele com a Prefeitura de Prestação de Serviço, ele disse que iria contratar uns homens para fazer limpeza de bueiro. Agora eu estou vendo a indicação aqui, onde está pedindo aqui para contratação de pessoas especializadas. Primeiro que para limpar bueiro não precisa de empresa especializada, tá? Mexer com terra, entulho, pedra que cai da chuva ali. E segundo, nós tivemos aí domingo, que o último domingo, um processo seletivo onde foram abertos vagas para do sexo masculino, somente até, para ajudante geral, auxiliar de serviços gerais, do qual poderão prestar esse tipo de serviço também, aí, caso seja convocado. Ou, caso não, o processo seletivo foi feito, não sei por que motivo, principalmente que um dos objetos foi para a contratação desses auxiliares que hoje está em falta no município, entendeu? Então, dá a entender que quando se faz um projeto ou a contratação de uma empresa, já está premeditado quem vai pegar, né? Já está premeditado quem vai contratar o serviço. Então, se você pegar 2 homens, somente 2, desses que fizeram o processo seletivo, tem certeza que tem muitos trabalhadores ali, e a grande maioria, absoluta, se não for a maioria, pessoas que realmente querem pegar no pesado e trabalhar, daria conta tranquilamente de fazer essas limpezas de bueiro. Uma que, na verdade, as questões de bueiro, muitas vezes não implica somente na boca de lobo, de manilhas na extensão da rede que estão entupidas, que vai ocupar maquinários, né, reta escavadeira e outros aí.
Então, eu acho que é desnecessária a contratação, uma vez que já foi realizado um processo seletivo recente, no último domingo, para a contratação de pessoas que podem prestar esse tipo de serviço. Então, essa é a impressão que dá, que ele, falando com essa senhora lá no Bom Jesus, no bairro Bom Jesus, na rua João Pereira Dias, não vou citar o nome dela aqui por questão de ética e de respeito, porque, infelizmente, Guaranésia, quando se faz um questionamento, faz um debate, já chega uma conversa distorcida nas ruas aí para questionar o vereador. Não questionando a indicação do vereador Mozart e até mesmo a do Carlão, que é necessário, que já foi solicitado por mim e por outros vereadores aqui. Mas a impressão que dá que já estão indicado quem vai fazer o serviço. E no poder público tem que se fazer, no mínimo, cotação de preço para se contratar uma empresa. No mínimo. Né? Você não pode direcionar o serviço para determinada empresa ou prestador de serviço. Então, fica aí, esse é o maior dever nosso de fiscalizar o bom uso do dinheiro público, né, que devemos fazer, não só vereadores ou comissões até, mas todos os vereadores, porque nós somos eleitos, a prioridade da nossa atribuição é a fiscalização. Então eu quero analisar e quero aguardar se realmente vai vir alguma coisa para a Câmara, para estar realizando esse tipo de serviço, como foi realizado nas limpezas dos córregos, quando foi necessário, né? A necessidade ela é continuamente, não pode ser em determinado tempo, só porque houve uma epidemia de dengue, ou um exemplo que houve aí da limpeza do córrego. Então tem que se aproveitar 2, 3 vezes por ano, está fazendo essas limpezas periódicas nos córregos, e como dos bueiros da cidade, que tem realmente várias reclamações, tem vários bueiros entupidos, mas não somente os bueiros, toda a rede de galeria de água aí. Então, eu entendo que pode-se contratar, convocar do concurso que foi feito do processo seletivo, como poderia também ter sido convocado ou aguardado, às vezes, no caso dos córregos, também pessoas que prestaram o processo ou que já estava em vagas de outros concursos públicos passados aí. Então, a gente percebe aí que, infelizmente, está sendo direcionado. E a gente vamos ficar atento aqui. Espero, presidente, espero eu que essas conversas, como houve no passado, que eu questionei uma época, que até o senhor Butch prestava serviço para o município em relação de limpeza, chegou uma conversa distorcida, vieram todos os funcionários aqui, pressionarem eu aqui. E a minha conversa, na época eu não fiquei com medo, até porque eu não tenho uma ameaça nenhuma. Eu falei para eles, o que eu estou fazendo com vocês é preservando o direito de vocês receberem o seu salário. Que o prefeito, então, faça um processo seletivo e convoque vocês para prestar serviço para a prefeitura e não enriquecer outros aí. Entendeu? Então, espero que eles fiquem atentos em relação, inclusive os próprios vereadores aí que têm esse dever de fiscalizar também, para que não aconteça novamente isso aí, que nós estamos vendo aí, empresas que prestam serviço para o município repetidamente, sem dar a oportunidade a outras empresas também, que é do município, que tem CNPJ, que tem idoneidade também, que possam estar participando dessa concorrência. Muito obrigado. José Osmar da Costa Júnior. Bom, a indicação realmente é muito importante, né? Os bueiros têm mesmo que ser limpos, mas analisando aí o que o nobre vereador Daniel disse, né? Inclusive que ele já, em outra gestão, já foi diretor de obras também, né? Eu tinha me esquecido desse processo seletivo, né? Se vai contratar pelo processo seletivo, né? E o prefeito vive falando que está sem dinheiro, eu acho até oportuno, né? Que se tire funcionários do processo seletivo, contrate e faça o serviço. Mas a indicação é oportuna. Bem, lembrando, presidente, que eu sou contra a indicação, tá? Certo, vou levar em votação agora, só queria fazer uma parte também, que eu já solicitei desentupimento de bueiros também, pessoalmente, por telefone, aos responsáveis da prefeitura, faz uns 6 meses mais ou menos. O que eles me passaram que ia tentar desentupir aquele bueiro que eu tinha pedido, que não foi feito, e que eles estavam vendo realmente uma empresa para tentar fazer esse serviço. Até hoje não desentupiram e não contrataram a empresa, então está deixando a desejar esse departamento. Felipe vai falar, não?
Felipe Nardi Laudade. Eu estava aqui pensando se ia falar, mas a gente recebe tantos ofícios, respostas de indicações do Executivo que, devido à escassez de recursos, à crise que assola as prefeituras, os estados, que infelizmente alguns pedidos não estão sendo atendidos. Eu acho sim muito oportuna a indicação para providenciar a limpeza de bueiros, mas quero acreditar, nas palavras dos vereadores que aqui falaram, que se o município tem funcionários e maquinário específicos para fazer essas limpezas, eu acho também, devido à crise e por contenção de despesas, que a própria prefeitura providencia a limpeza dos bueiros. Irei amanhã, pessoalmente, conversar esse assunto também com o Álvaro, para que não fique só na palavra aqui, para saber em que pé isso está e se a prefeitura tem ou não condições de limpar. Mas vou dar o voto de confiança na indicação. Pela ordem. Inclusive, essa mesma pessoa que conversou com o Nobre, né, e conversou também com o Mozart, ela conversou comigo ontem, pela rede social. Ela mora perto do Matozinho, não é essa? Exatamente, é a mesma pessoa. Inclusive, a conversa está gravada. O que eu não entendo é que o proprietário da empresa, lógico, está no nome da mulher dele, mas quem comanda é ele. Ele chega numa cidadã e fala que vai contratar. Então, quer dizer que já está direcionado essa contratação para a empresa, entendeu? Então, fica aí essa suspeita aí de estar facilitando alguma coisa para alguém, entendeu? Vamos então para a discussão e votação única da indicação 131/2015. Favor de pronunciar o vereador contrário à indicação. Sou contra. Ficando então um voto contra, 9 a favor, nenhuma abstenção. Indicação número 132, de autoria do vereador José Osmar da Costa Júnior, que sugestiona ao Executivo poda de árvores na Praça do Dr. Silvio Peroco. José Osmar da Costa Júnior, gostaria de fazer defesa da sua indicação? Sim, senhor presidente. Bom, é uma indicação que estou repetindo novamente, né? Muita preocupação. Essa praça é a Praça Dr. Silvio Peroco, que é a praça do PSF do Bom Jesus, né? E as árvores são imensas, até bonito, né? Aquela sombra lá é maravilhosa. Só que tinha que ter uma poda devido aí a que a gente está vendo aí pela região afora, pelo mundo afora, aí, essas tempestades, né? E os moradores, os empresários que lá tem comércio, inclusive a igreja, estão muito preocupados com os galhos que são altíssimos, né? Há perigo de cair não só em cima de casas, mas também na fiação, na rede elétrica. Então, conto aí com os nobres vereadores na aprovação dessa tão importante indicação. Vamos agora para a discussão e votação única da indicação 132/2015. Favor de pronunciar o vereador contrário à matéria. Votação única da indicação, ficou definido 10 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção. Indicação número 133, de autoria do vereador José Osmar da Costa Júnior, que sugestiona ao Executivo coleta de lixo eletrônico. José Osmar da Costa Júnior, gostaria de fazer defesa da indicação? Sim, senhor presidente. Esse é um problema que estamos tendo na cidade, né? E que afeta diretamente, perigosamente o meio ambiente. Talvez até o nobre vereador Felipe, que é mais inteirado sobre, né, o lixo sólido, né? Pode até falar um pouco mais. Mas não temos, tá? Inclusive essas lâmpadas, computadores que são jogados para a rua sem local. Muitos locais até recolhem, mas como a prefeitura não tem uma especialização para recolher, não está pegando esse lixo, né? Nem os lixeiros não pegam lixo. Se está lá, fica, né? Então, os resíduos sólidos hoje, né, a conversa do momento, o meio ambiente. Então, não basta apenas a gente colocar no papel, né, tudo. Tem que agir. Senão não teremos um meio ambiente saudável nunca. Conta aí com os nobres na aprovação.
Felipe Nardi Laudade. Senhor presidente, na verdade, eu queria fazer uma sugestão, se o vereador aceitar, pelo seguinte: o Departamento de Meio Ambiente do município ele já realiza a coleta de pneumáticos inservíveis, né, que são esses pneus que não são utilizáveis, a coleta de lixo hospitalar nos seus postos de saúde, no pronto-socorro e consultórios dentistas do município, e também realiza a coleta de lixo eletrônico já. A empresa que presta o serviço para o município, ela é de Mococa, ela se chama LED Reciclagem, e uma vez por mês ela vem até o município coletar baterias, pilhas, computadores, teclados, mouses. A preocupação do vereador é muito válida, assim, porque realmente materiais radioativos, se descartados no meio ambiente de maneira incorreta, eles contaminam, sim, o lençol freático, mas, apesar do município já fazer a coleta de lixo eletrônico, que é o teor do pedido do vereador Juninho, eu sugeri a ele, para que eu não votasse contrário por já existir, que faça um pedido diferente, para que o município dê publicidade e divulgue melhor isso. Porque o que acontecia? Antigamente, esses bags para coleta desses materiais, eles eram disponibilizados no Paço Municipal e em algumas unidades do Departamento de Saúde. Só que, segundo informado pela Nádia, que é a chefe de meio ambiente, começou a misturar um pouco o serviço de saúde com essa questão de meio ambiente, por talvez não ser o local adequado, segundo o entendimento deles. Então, eu acho que talvez o que falte é a divulgação, porque assim como o vereador talvez não sabia, muitos munícipes acredito também que não saibam que o município hoje realiza coleta e acabam descartando esse lixo de maneira inadequada no meio ambiente. Então, se o vereador achar plausível, que ele inverta para que a prefeitura promova uma campanha divulgando esse tipo de serviço que ela já presta. Só isso e parabéns. Eu não sei, eu acho que é interessante deixar a indicação, né, e colocar também isso que o vereador colocou, para enaltecê-la, né? Mas inclusive eu fui comprar dessas lâmpadas lá para Capoeira, né, na Rua do Comércio, e eu acho que a gente tem que saber, se a prefeitura renovou o contrato, porque ele falou que antes recolhia, né? E agora ele está juntando e não está recolhendo. Na verdade é o seguinte, tanto o lixo hospitalar quanto o lixo eletrônico, nos primeiros convênios que a prefeitura veio assinar, posso estar enganado, mas se me lembra a época era isso. A prefeitura acabou que, acho que foi o Ministério Público que chamou a atenção, e ela fazia, por exemplo, do lixo hospitalar, eu tenho certeza, a prefeitura que recolhia nos consultórios de médico e dentista particulares, só que durante um prazo só, e nas farmácias. Depois, a prefeitura e o judiciário oficiaram esses particulares para que cada um descartasse o seu corretamente, porque não era atribuição da prefeitura cuidar dos particulares. O cidadão, sim, tem que catar seu lixo eletrônico e descartar, mas a prefeitura ir até as empresas, até os comércios em busca desses materiais, não é competente, foge à competência do município. Presidente, se o senhor me permitir uma parte, eu acho que eu vou fazer 2 comentários. É muito boa a lembrança, a indicação do vereador, uma vez que eu acho importante essa questão, sim, da publicidade, né? Porque às vezes a população não sabe onde levar esses produtos, né, que não é utilizado mais, então realmente é importante. Mas poderia também partir da Câmara, que o exemplo, né, a Câmara tem a estrutura que ela pode estar recolhendo, arrumando um local adequado para estar recolhendo esse tipo de produto também. Outro comentário, em conversa com a pessoa que trabalha no posto de saúde do Renovação, PSF, eles me parecem, se eu não estiver enganado, eles vão fazer uma horta no terreno que está lá abandonado, sujo, que muitas vezes a prefeitura nem limpa, fica lá cheio de bichos. Eles vão fazer uma horta lá, tipo uma horta comunitária, e está trocando em medicamentos vencidos, que também é prejudicial ao meio ambiente, acaba sendo jogado no lixo. Muitas pessoas têm caixas e caixas de remédios vencidos, e também esse tipo de produto eletrônico que eles vão trocar em truca de verduras, legumes que ali vão produzir. E eu acho que é
é uma grande iniciativa e não vai ser da prefeitura, é dos próprios servidores que vão, acho que, produzir essa horta lá e fazer essa troca. Mas eu deixo a sugestão aqui que também parta da Câmara esse exemplo, até porque nós estamos cobrando e o Poder Legislativo também tem autonomia para estar fazendo esse tipo de programação. Muito obrigado. Uma palavrinha só, se for possível, presidente, senhores. Eu achava que o nobre vereador devia reformular essa indicação dele aí, porque realmente vai de encontro com o interesse da população, porque há os pontos de recolhimento e que se faça, então, um alerta para que o povo possa recolher. E aumentar, então, alguma coisa a mais aí que seja necessário. José Osmar da Costa Júnior, o senhor gostaria de retirar a indicação ou modificá-la conforme solicitação do nobre vereador Felipe, ou vai mantê-la da maneira que está? Olha, senhor presidente, eu vou até retirá-la no momento e vou voltar lá, inclusive no comércio, que me foi dito isso, tá? E entrar em contato com a prefeitura também para ver a veracidade dos fatos, né? Se não tiver, eu vou apresentar semana que vem. Mas eu acho interessante as sugestões dos nobres. Obrigado. Dando continuidade, agora apresentações de projetos. Apresentação do projeto de lei complementar número 31, de 21 de julho de 2015, que altera a lei complementar número 55, de 18 de maio de 2015, que reestrutura o plano de cargos e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Guaranésia e da outras providências. Autoria, mesa diretora. Encaminho o projeto às comissões da Casa apreciarem. Dispensa da leitura do projeto de lei número 28, de 9 de julho de 2015, que dispõe sobre denominação de rua no município de Guaranésia. Citação atual: Rua 2, loteamento, Rua Afonso Pena com Rua Venceslau de Almeida. Nova situação: Rua Lázaro de Souza. Autoria: vereadores Diego de Castro, Laércio Garçom e Júlio César Marcelino e Antônio César da Silva. Leitura dos pareceres do projeto de lei número 28 de 2015. Leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Esta comissão é favorável que o projeto vá a plenário para votação e discussão, pois o mesmo guarda constitucionalidade e legalidade e obedece às normas de doação conforme o regimento interno, tendo a justificativa apresentada pelos autores respaldada no artigo 20, itens 2 e 4. Membros da comissão, vereadores Felipe, José Osmar, Antônio Carlos Pitondo. Só esses pareceres? Só isso, senhor presidente. Vamos agora para a votação única do projeto de lei número 28 de 2015. Senhor presidente, Pois não? questão de ordem, os pareceres da nossa comissão e os projetos 28, 29 e 30 guardam semelhança, por se tratarem do mesmo loteamento e a justificativa ser toda, vamos dizer assim, da mesma família, os homenageados. Eu solicitaria, essa mesa já acha interessante, que votasse em bloco os projetos 28, 29 e 30. Alguma rejeição do plenário em votarmos 28, 29 e 30 juntamente? Não. O 28, só gostaria que o senhor secretário dissesse para mim qual que é a rua número 20 do projeto 29 e 30, já que Vossa Excelência só nos colocou em plenária de 28. Sim, e logo em seguida a gente vota os três, então. A que vamos votar é a Rua 2 e a nova situação, Rua Lázaro de Souza. 29 agora. E agora? E a número 29, a situação atual, Rua 1 para Rua João de Souza Lalau. E o projeto de lei número 30? Situação atual, Rua 3 para a nova situação, Rua Sebastião de Souza. Vamos então à votação em bloco dos três projetos de lei, números 28, 29 e 30. Vereadores que forem contrário ao projeto, favor se manifestar. Por não ter nenhum voto contra, a votação única dos projetos 28, 29 e 30 de 2015 ficaram assim definidas 9 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção.
Isso. Ausentou o senhor Daniel Alves da Silva. Dispensa da leitura do veto à proposição de lei número 24, 16 de junho de 2015, que dispõe sobre a instalação de circos itinerantes do município de Guaranésia, Estado de Minas Gerais, e da outras providências. Leitura dos pareceres do veto. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Esta comissão, após analisar o veto à proposição de lei número 24, 16 de junho de 2015, foi favorável que o mesmo vá a plenário para votação e discussão, após justificativa da assessoria jurídica da Casa. Membros da comissão, vereadores Felipe, José Osmar e Antônio Carlos Pitondo. Vamos agora para a votação única do veto à proposição de lei 24/2015. Eu gostaria de fazer o uso da palavra, senhor presidente. Primeiro, para justificar, esse projeto foi um projeto que foi autoria de um grupo de vereadores desta casa, que garantia alguns direitos aos artistas e filhos de artistas circenses, no tocante à assistência social, saúde e educação, garantindo a eles esses 3 itens nos períodos em que os circos, porventura, estivessem instalados em nosso município. O que acontece? O pedido para apresentação desse projeto foi do superintendente de Ação e Interiorização Cultural do Governo de Minas, que é de Guaranésia, já foi vereador desta casa, mais conhecido como Joãozinho Campestre, solicitou a um grupo de vereadores que apresentasse esse projeto. Apesar do projeto, juridicamente falando, não ser competência desta casa, porque legisla acerca de funções que são do Executivo, nós o fizemos porque houve uma conversa nesta casa e o superintendente conversou com o prefeito municipal também que a Câmara iria apresentar o projeto. Um projeto simples, não tem nada demais, ele apenas vem reforçar os direitos que já estão garantidos em algumas leis federais específicas e também na nossa Constituição Federal. Não via eu problema para tanto alarde a ponto do prefeito vetá-lo. Bastava o prefeito sancionar, mesmo tendo visto de iniciativa, que o projeto se tornaria lei. Assim como aconteceram em diversas vezes nesta casa. Vou citar 2 em que a Câmara não podia legislar, legislou e o prefeito sancionou. Por que sancionou? Porque era de interesse dele. O primeiro, o Plano Municipal de Educação, em que tinham algumas falhas e nós fizemos as correções, não foi isso? E a prefeitura sancionou as correções. A gente legislou sem poder legislar, ele sancionando, era sanado o vício de iniciativa. O segundo, estou citando só 2 desse ano, o plano plurianual, em que também continham algumas deficiências e que para que trouxesse celeridade ao processo legislativo, foi solicitado verbalmente pela Prefeitura que a gente fizesse as correções necessárias, as fizemos e o prefeito sancionou. E agora estamos aí com o veto de um projeto que foi muito bem conversado com as 2 casas, com o Executivo e com o Legislativo. Eu, como pauto sempre minhas ações pela legalidade, eu sou favorável ao veto, eu vou acompanhá-lo, mas eu acho importante fazer essa justificativa, trazê-la aqui, para mais uma vez justificar aos nobres colegas e lembrar a todos que quando é de interesse do Executivo, as coisas acontecem normalmente. Quando não é, ele veta. Mas como não estou preocupado no que ele pensa ou deixa de pensar, não estou eu aqui para fazer uma guerrinha de quem pode mais ou quem pode menos, estou aqui para exercer o meu mandato pautado pela legalidade. E pautado pela legalidade, apesar de estranhar o veto, vou acompanhá-lo. Juninho? Justamente o que foi falado, né?
Isso foi um pedido do superintendente de interiorização de cultura, como ele fez em várias outras cidades. Mas quando se trata da Câmara, né, nada pode, infelizmente. Né? Aí não se pensa no povo, não se pensa em nada, aí se pensa somente no ego. Então eu fico até triste, né, porque o superintendente já estava até planejando levar o prefeito, né, para apresentar como primeira cidade do interior a apresentar esse projeto. É uma pena que ele pensou pequeno, pensou que a Câmara estava querendo passar por cima dele, que não era nada disso, e acabou mais uma vez voltando atrás do que ele havia dito. Só isso, senhor presidente. Presidente, eu gostaria de fazer um comentário e respeitando e ao mesmo tempo até agradecendo. Na época eu acho que o vereador Felipe me chamou para assinar esse projeto, mas como é importante a pessoa ter humildade de, às vezes, reconhecer e baseado no dia a dia nosso aqui na cidade, na nossa vereança, eu tenho observado diariamente pessoas vindo aqui na Câmara cobrado em relação à saúde. Os vereadores vão no rádio, é cobrado em relação à saúde. Não que essas pessoas não mereçam, lógico que eles mereçam, mas eu acho que primeiro nós temos que dar prioridade, né, para que a nossa população seja atendida. Né, porque eu entendo que muito circo é importante para a cultura do país, não só de Guarani, mas do país, é importante. Mas eles vêm, eles levam o dinheiro embora do município. Né? A estrutura, na verdade, deveria se criar um projeto de lei, eu acho que até está embutido nesse projeto de lei em relação à segurança, não está, Felipe? Né? Eu acho importante essa questão da segurança, que muitos não estão preocupados com essa questão de segurança, parques, circos e montagens de rodeio, de diversos tipos de evento, não somente circos e parques. Né? Mas eu acho que a prioridade que nós temos que dar que a população guaranesina tem o direito a ser atendido no Departamento de Saúde, no Departamento de Assistência Social, na educação e assim por diante, outros departamentos aí. É o que nós não estamos vendo acontecer. Né? Todos os dias, tenho certeza que na porta de alguns outros vereadores aí deve também ir pessoas solicitarem atendimento à saúde que não estão sendo atendidos. Acabou o orçamento, tem que pedir para a Câmara, tem que não sei o quê, a Câmara sempre está aqui cobrando, pedindo. E, infelizmente, a população tem clamado por saúde. Inclusive, até na minha conversa final, quero falar em relação à saúde, já aproveitei um gancho agora, mas eu sou a favor já do veto, me deixar adiantado que eu sou a favor do veto, né, entendendo que, mesmo sendo convidado pelo vereador Felipe na época para assinar junto, mas depois analisando, eu acho que nós temos que inicialmente dar essa prioridade, dar o direito, até mesmo através de lei, porque a lei já está, a própria Constituição já fala que todo cidadão tem o direito à saúde, educação e tudo, né, e é uma obrigação do governo, e muitas vezes não é feita conforme a lei determina. Então, nós temos que preservar primeiro o direito de nossa população que está clamando, né, principalmente aquelas que mais precisam, aí, que recebem salário mínimo, trabalham de sol a sol, aí, que está mendigando em portas de departamento. Muito obrigado. Vamos agora para a votação única do veto à proposição Lei 24/2015, lembrando que os que concordarem com o veto deverá votar a favor. Os que não concordarem deverá votar contra. Vou começar por Mozart Carlos de Brito. A favor. Júlio César Marcelino. Estou contra. Hélio dos Reis de Brito. Antônio Carlos Pitondo. A favor. Diego Eduardo de Castro. A favor. José Osmar da Costa Júnior. A favor. Laércio Garçom. Favorável. Felipe Nardi Laudade. A favor. Daniel Alves da Silva. Favor. E Antônio César da Silva. A favor. Portanto, definido a votação única do veto à proposição 24/2015, ficou definida 9 votos a favor, 1 voto contra e nenhuma abstenção. Dando continuidade, convido agora para a tribuna livre o senhor Pedro Arcângelo Borges,
para explanar sobre formas de estrutura. Senhor Pedro Arcângelo Borges, seja bem-vindo mais uma vez a essa Casa de Leis, uma boa noite. O senhor tem 5 minutos, podendo ser prorrogado mais 5, fique à vontade. Alô, senhor presidente. Não, mas eu quero obedecer os 5, porque não quero privilégio nenhum. Primeira coisa que eu quero falar aqui, senhor presidente, todos os vereadores, que hoje, quando eu vinha vindo para cá, um cidadão de bem, que eu considero cidadão de bem, né? Ele falou, quem mexe com política é bandido. Eu falei, bandidos são aqueles que votam, porque todos que estão lá chegaram, apesar da nossa lei ser falha, ter muitos buracos, mas todos que estão lá foram pelo voto do povo. Então, o bandido é o cidadão. Cada povo tem um governo que merece. Ninguém aqui é bandido, certo? Porque ninguém aqui se comprou, se entrou, mas está aqui dentro da lei, certo? Então, eu quero que eu respeito por essa casa, respeito a todos. Igual na última reunião, teve pessoas que falaram que eu vim aqui peitar. Nunca peitei ninguém. Respeito todo mundo. Se eu estiver falando, algum de vocês quiser uma parte, estou aqui pronto a responder, respeitosamente. E ruim com vocês, pior sem vocês. Eu vivi o período de ditadura como militar e como cidadão. E sei que é a falta do Congresso numa ditadura. Isso aqui é a casa do povo, onde nós alimentamos todos os nossos sonhos, nossos anseios. Como eu vi o programa do Antônio Cláudio, do Capetinho, eu peguei, ali eu vi, eu gostei da entrevista do Juninho. Fiquei triste a hora que o Juninho falou, fulano foi lá porque quer ser vereador. Mas que ninguém tem cadeira cativa, isso que é um poder público. Quem tem escritura da cadeira que está sentando? Eu estou vereador, mas aqui o cargo, se a pessoa representou, quem vai dar o retorno dele aqui é o povo. Então eu estou aqui, mas não com, se Deus ajudar, se o povo achar que eu mereço, eu quero vir, mas se eu sentar aí 5 minutos que eu ficar, vai fazer diferença, que eu vou lutar, e todos com minhas origens, meus semelhantes, que hoje eu podia ser um coronel, podia ser um homem do Estado-Maior, não fui, porque toda a vida... E as pessoas que eu mais briguei dentro, quando eu vejo o Cabo Júlio Sargento Lima, que está me ajudando na minha aposentadoria, que conheceu meu tempo como policial, que era ditadura. Eu fui preso pela justiça militar, porque não concordava com os parâmetros do regimento. Sempre fui um brigador, desde fui criado. O Ismael mesmo conheceu e sabe da minha história. A quem eu trabalhei, do maior pecuarista do Brasil, que hoje vai casar com a cidadã de Guaranésia, se Deus quiser, com uma moça de bem, família boa, que é a sobrinha do São Miguel e filha do Antônio Carlos, do Nabi. Se eu fosse um pelego e não defendesse as minhas origens, hoje eu estava dentro das propriedades deles, da propriedade do seu Fernando Coalhato, de Ourinhos. Tem uma fotografia com o Caíto, que eu mandei na internet para meus parentes, meu sobrinho que até hoje presta serviço lá nas indústrias Coalhato, falou, tio, o senhor é fogo. Eu que trabalho aqui, vivo daqui, nunca tirei uma fotografia com o patrão, o senhor tirou uma fotografia com o neto dele. Graças a Deus, tem essa honra. Tenho meus defeitos, mas tenho minhas qualidades. E nunca escondi nada de ninguém. Agora, senhores e senhoras, os senhores, não tem senhor, tem as 2 meninas aqui, a qual deu respeito e muita... Eu estou falando sobre a reforma de estrutura. Muitos criticam, falam, Mas qual o brasileiro que não tem um pecado? Nós já vimos errado desde a colonização. Desde Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Para que crucificar os outros? Nós vemos ali, quando entra, você, Juninho, você, Ismael, a todos aqueles que defende o governo popular, o Daniel, que tem história em Guaranésia. Fico triste quando falo que o Daniel vai deixar a política. Porque o Daniel tem uma raiz. Até o apelido dele, general de brigada, na campanha de 2000. Foi o herói da campanha do Narciso. Onde eles com a soberba e nós com a humildade ganhamos a eleição. Não ganhamos essa que passou, porque veio a vaidade. Quando eu ia falar com o senhor prefeito que está concorrendo, eles falavam, dá uma cervejinha para o Pedro, ele fala demais, ele gosta de tomar uns golinhos. Ele não sabe nada, ele vai ganhar com 3 mil. Ganhou aí, estamos aguentando 4 anos do homem aí, tá? Tudo bem. Então a reforma de estrutura é essa, gente. Como nós vimos aí, essa ação da polícia,
do cabo Adriano. Foi uma ação do bem e mostrou o que é a realidade do policial, o cumprimento do dever. Ele não é só, aquilo é uma profissão que ele aderiu, mas que ele exerce com dignidade e respeito, porque eu já estive no mesmo lugar dele. Ele aderiu para quê? Para o bem. Polícia não é para matar, polícia é para resguardar o respeito à lei e a paz da sociedade. Como está aquele soldado da rota, senhor presidente? Conheço, vi um elogio sábado, senhor presidente, na rádio, o senhor Antônio Cláudio, uma pessoa capetinha lá, que eu adoro ele, gosto da integridade dele, a imparcialidade, que ele falou, eles falam que política é vagabundo, mas Pedro, você conheceu o Ismael, eu conheço. Quantos anos o Ismael vem lutando ao lado da mãe dele, sem paz? O senhor me perdoa se eu estiver infringindo qualquer coisa, mas lutando na educação dos irmãos, no sustento da casa. É uma pessoa que nós temos que respeitar. Então, senhor presidente, aonde que eu falo? Todas as instituições têm que ter o respeito. E esse policial agiu bem, como aquele soldado da rota, Batalhão Tobias de Aguiar, onde o povo fala, a rota Deus cria, a rota mata. Não é assim não. Eu já passei ali em São Paulo, eu já saí de Guaranésia, porque aqui eu não pego emprego nem de lixeiro. Os coronéis aqui não gostam de mim, porque eu divido e bato boca com eles. Até fico bobo deles, né, que eles têm dinheiro. Eu tenho conhecimento e tenho coragem para falar peito a peito com eles. Eu tive para São Paulo em 85, quando meu filho era pequeno, e foi socorrido pelo Batalhão Tobias de Aguiar, da rota. O senhor viu aquele assalto lá da aviação Cometa, quando vinha para São Paulo? O soldado de folga foi roubado, não quis, preservando os passageiros, preservando tudo. Ele tocou mais um quarteirão à frente, pediu para. Foi lá, e os bandidos não quiseram se render, ele mandou os 2 bandidos para o lugar que eles mereciam. Mas esses bandidos não são bandidos, eles têm desvio de conduta, porque pode ver a criação deles, eles são filhos de operários, pessoas humildes. Bandidos são esses que afundaram o Brasil, não é do governo Lula não, é de todo o governo que vem aí, porque do governo Lula, apesar que eles pegaram, mas sobraram um pouquinho para nós, sobraram a rapa, dos outros não sobraram nem as panelas para nós lavar, que não tinha nada mais. Então, senhor presidente, o Brasil precisa de uma reforma de estrutura, agora mesmo. O sargento, uma pessoa que eu gosto demais, o sargento Godoy, admiro o trabalho dele, a sinceridade, a imparcialidade dele, é uma pessoa de bem. Fui amigo, fui companheiro de farda do pai dele, o Cabo Vitor. Trabalhamos junto, conheço a conduta e as qualificações que atribui a ele. Só que é o seguinte, mandar para o judiciário, eu fico triste. Isso aqui é um poder independente. Isso aqui não tem judiciário, não tem executivo. Vocês não são quintal do judiciário, nem do executivo. Vocês são um poder independente. Manda o projeto para cá. São 11 legisladores aqui, todos homens de bem. Graças a Deus, todos homens de bem. Então, nada de judiciário, nada de ninguém. Aqui é vocês, e vocês vão agir em favor do povo, porque foi o povo que puseram vocês aqui. Então, vamos separar. Nosso país precisa de reforma de estrutura. E outra, do povo falar mal da Dilma, falar mal de quem for, ela não está lá, ela não entrou para a porta do fundo, ela entrou pelo voto do povo. Vamos aguardar os 4 anos dela e respeitar a determinação dela, certo? Porque não adianta, ela não entrou, ela entrou pelo voto. Agora, sobre interferência aí, a gente vê, né, nós vemos a interferência americana, o país mais carrasco que tem, é o Satã do século XXI. Eles têm ali, ó. Estou lembrando do Carlão levantar da novela Rei do Gado, quando tinha aquele único político, ele estava falando lá no plenário sobre a reforma agrária, os outros todos saíam, ele fez a mesma atitude. Lembrei da novela, quando toca, porque vem aqui defender privilégio, vem defender elite. Nós queremos defender o povo carente, o povo sofrido, certo? Então, senhor presidente, eu lembrei da novela Rei do Gado, que eu assisto, sou seguidor, quero ver o reprise. Você vê? Quando mexe no cara, levanta e sai fora. Mas se ele tivesse aqui, eu duvido se tivesse aqui um doutor, ele se levantava, ele ia bater palma. Mas porque está aqui um simples carroceiro,
O único lavrador, o único tentou ser pecuarista, que foi barrado pelo Sindicato dos Trabalhadores. Certo? Que o sindicato é criado para defender o seu sindicalizado. Eu não sou sindicalizado, mas era um produtor. Mas fui destituído. Hoje estou no subemprego aí, graças ao sindicato rural. Esse é o nosso Brasil. Então, senhor presidente. Mais um minuto. Não, pode cortar a hora que você quiser. Não, já foi os 10 minutos, eu dou mais um minuto de sua finalização. Nós temos que lutar aqui pela imparcialidade e igualdade. Nós vivemos num país democrático, vivemos pelos votos. Bem, infelizmente, o cidadão... E outro, não adianta. Tá bom, vem aqui e faz o que eu estou fazendo. Não seja covarde. Não fala por longe, não. Chega aqui e faz o que eu estou fazendo. Certo? Esconder atrás do outro, ser covarde. Eu sou fã desse moço aqui, ó. Daquele dali, ó. Que nas horas mais do Antônio Carlos. Quando eu estava lá para ser transferido para a penitenciária, os 3 que chegaram lá. Como é que eu não vou gostar dessa casa, gente? Essa casa aqui, e gosto e defendo essa casa. Ruim com vocês, pior sem vocês. E no mais, senhor presidente, quero agradecer a Vossa Excelência, a todos que estão aqui, certo? Não vem aqui tentar me promover, não. Não quero cadeira de ninguém aqui. Só que é o seguinte, vamos lutar e vamos acordar. Guaranésia foi a pérola de Minas, não pode terminar em Cascais, tem que continuar. Aqui, grandes personalidades que fizeram a política mineira e do Brasil, estudaram, fizeram curso de admissão, ia na Mogiana, estudar aqui em Guaranésia, aqui, no Alice Dourado. Essa cidade tem história, e a história dela não deve passar pelo vento. Vamos resgatar, vamos continuar e vamos lutar. Não sou filho dessa Guaranésia, não sou filho daqui, mas aqui eu quero depositar, já comeu minha carne, vai roer meus ossos, que eu adoro essa cidade e vou sair daqui para subir para o Curral do Padre, mas adoro esse lugar aqui e felicidade a todos, e desculpe se eu incomodei alguém que falou, tá, tudo bem. Obrigado, Pedro Arcângelo Borges, pelas palavras. Essa Casa de Lei sempre à sua disposição. Vamos agora, a palavra está franqueada primeiramente aos membros da mesa diretora. Presidente, eu peço dispensa. Ok. Mozart também. Senhor presidente, eu já havia falado, peço dispensa da sessão. Ok, Mozart, Júlio César. Vamos então às palavras do vice-presidente José Osmar da Costa Júnior. Senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, servidores, imprensa, público presente, uma boa noite a todos. Tenho orgulho de quando ouço o senhor Pedro, né, me chamando a atenção de algum deslize, tá? Porque eu sei que é para o meu bem, né? Inclusive quando eu preciso de algum conselho, até particular, eu chamo ele no gabinete, porque eu fui criado na Rua Aurora, né? Fui criado na Rua Aurora e ele foi um grande amigo do meu pai, né? E tinha um carinho muito grande por mim e minha família, né? E eu acho que ele não tem uma melhor pessoa para discursar nessa tribuna que nem ele. Com certeza ele merecia mesmo ocupar uma cadeira aqui nessa casa. Inclusive eu vou até responder uma pergunta que ele deixou no programa, e a hora que eu fui saindo, o Antônio Cláudio ainda falou para mim assim, nossa, Pedro vai ficar bravo, esqueci da pergunta dele, né? Ele deixou a pergunta lá, quando eu falei do médico de Carmo do Rio Claro, que o médico estava com Alzheimer. Alzheimer? Não, Parkinson. É aquele que fica tremendo, né? Que eu estaria discriminando. E eu que luto tanto por isso. Essa foi a pergunta, né, Pedro? Tá? Então eu quero responder, se me permite, né? Na verdade, eu não tive intenção nenhuma de discriminá-lo, né?
Eu quis dizer o seguinte, às vezes eu fui mal interpretado, que pelo o trabalho que ele faz, de colocar agulhas, né, nas pessoas, porque esse... Senhor presidente, o senhor daria minha dispensa também? Tá, ok, obrigado. Porque esse exame, eu já fiz ele 2 vezes, é muito dolorido, são agulhas grossas, que ela vai profundamente nos músculos, né? E a gente dá choque que a gente até pula para cima, né? Ele não estaria apto para exercer esse tipo de trabalho. Assim como eu, que trabalhei minha vida toda em marcenaria, né? Hoje, felizmente ou felizmente, não sei, é Deus que sabe, né? Não posso mais fazer o serviço que eu fazia antes, fazer móveis, trabalhar com verniz, né? Então a minha intenção foi essa. Em momento algum não eu quis discriminá-lo, tá? Eu quero que você saiba que tem um carinho muito grande, fico emocionado quando você está falando ali, e pode ter certeza que da minha boca nunca vai sair alguma coisa para ofender a sua pessoa, que eu tenho o maior respeito fora e dentro da política, tá vendo? É só isso, senhor presidente. Hélio dos Reis de Brito vai fazer uso da palavra. Sim, boa noite, presidente, mesa diretora, demais vereadores, público presente. Uma boa noite a todos. Eu fui fazer uma indicação hoje com a secretária da casa. Realmente essa indicação já tinha sido feita há algum tempo, no período de 6 meses, então não pude estar repetindo essa indicação. Mas gostaria de falar a respeito, como já tinha falado a respeito dessa indicação, ali da rua Lucas Alves, né, que foi feito pelo vereador, e a gente, como tem respeito, né, e essa casa determina que seja assim, que essa rua realmente foi feito um pedido que os passeios não têm condições das pessoas trafegar naquele local. E continua da mesma forma aquele passeio, e agora, por motivo das aulas tá iniciando há poucos dias, e aquela rua também precisa de redutor de velocidade, porque os veículos estão de uma forma muito perigosa ali, pode estar atropelando os moradores, as pessoas que passam por aquele local. Então, é uma coisa que hoje fui cobrado novamente, e eu fui ver, realmente já foi feita essa indicação pelo vereador Felipe Nardi Laudati, né? E a respeito, então, afirmando que essa indicação possa ser atendida ali pelo departamento de obras e também até mesmo pelo prefeito municipal, que possa estar executando ali esta obra naquele local ali. Dizendo também a respeito do trabalho do departamento de obra, a respeito das estradas rurais, eu posso dizer que está muito bem. Eu tive ali na Fazenda Catitó e passando ali para a Fazenda Onça e Piranga, um excelente trabalho, mesmo em poucas condições de funcionário, um pouco funcionário na prefeitura, mas foi dito hoje a respeito do processo seletivo que foi executado no domingo, né? Então, que possa essas pessoas acrescentando esse serviço a esse serviço que está a desejar aí no departamento de obra, que está precisando muito a ser realizado. A respeito do bueiro, como o vereador disse ali na rua, foi bastante cobrado a respeito daquela água ali, no Bom Jesus, que é na rua João Pereira Dias, em frente à Feirinha do Gordo, como o vereador Daniel disse a respeito daquela água. Não é de hoje, né, um tempo muito grande, e como ele disse também, que já foi, citou a respeito, e não somente ele, eu também, e demais vereadores também, fomos cobrados a respeito. Tem brigado tanto a respeito da dengue e aquela água parada, e o senhor Joaquim tentando, Joaquim Vieira, tentando desentupir aquele bueiro a tempo lá, moiando dos pés, uma condições muito complicada, e acho aí que precisa ser resolvido aquele problema imediato. E amanhã mesmo estarei, juntamente com o Alexandre e demais pessoas, falando a respeito novamente daquele trabalho, daquele problema que está sendo acontecendo ali no bairro Bom Jesus. Então,
é muito problemático esse tipo de coisa por falta de funcionário, mas já que esse processo seletivo foi executado, para que as pessoas possam, né, ocupar os cargos aí. E a respeito das pipas também na rua, que foi feita a indicação, as pipas eu acho que devia ter um local, porque não deixa de ser um esporte também, para que possa estar distraindo as crianças e até a pessoa adulta que gosta da pipa. Ela tem uma dificuldade muito grande, tem trazido transtorno aos motoristas, motoqueiros e ciclistas, né? Mas que tinha um local para que eles possam executar esse esporte que é a pipa. E a pipa tem trazido uma dificuldade também muito grande em nossa cidade, que muitas pessoas que têm a mente um pouco doentio, que pulam os muros, as crianças pulam os muros das pessoas com desculpa de pipa para fazer algo que não deve ser feito. Isso tem acontecido, eu fui prova disso um dia. Falei, o que você está fazendo no quintal da senhora que está viajando? Não, eu estou aqui porque eu vim pegar a minha pipa. E logo aconteceu fatos piores que veio acontecer, porque às vezes pessoa mal intencionado faça isso. Nem todos são dessa forma, que eu acho que a pipa realmente tem que existir sim, nem a cerol de maneira alguma, mas que esteja um local que as pessoas possam estar praticando esse tipo de esporte, e os pais que venham acompanhar os seus filhos quanto em condições de menor, né? Mais de menor, então possa estar acompanhando os seus filhos para que não venha acontecer algo pior, né? E hoje também é o dia do agricultor, né? Então, do produtor rural, do qual essas pessoas têm trazido aí o melhor, o pão de cada dia na mesa de cada um de nós. Então, parabenizar a todos agricultor e produtor rural. E o demais, uma boa noite a todos. Antônio César da Silva vai fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, amigos vereadores, público presente. Primeiramente, gostaria de agradecer os nobres amigos pelo apoio à indicação do vereador Diego e minha em relação ao Wi-Fi no polo esportivo. E parece até, não sei, uma coincidência, vamos falar assim, ruim. Semana passada, na reunião, estava eu falando a respeito das câmeras de monitoramento nos prédios públicos, devido aos vários incidentes e assaltos que vem acontecendo em nosso município. E não é que eu estava presente no Correio na hora que foi assaltado e tive a infelicidade de estar lá, também perdi um bem, mas é bem material, isso aí passa. Mas fico assim, com a preocupação, reforço até novamente ao Executivo o pedido referente às câmeras de monitoramento, para que diminua ou que ao menos iniba um pouco os assaltantes. Porque, graças a Deus, não tinha nenhuma criança lá dentro do Correio na hora. E se tivesse, e essa criança assustasse e tentasse sair correndo? Era todos bandidos armados. Então, reforço aqui o pedido ao Executivo que se coloque câmeras de monitoramento nos prédios públicos, se possível até na entrada e saídas da cidade. E deixo aqui meus parabéns, até o Pedro salientou ali a respeito da Polícia Militar. Vejo que o Sargento Godoy vem fazendo um trabalho bonito e de grande valia a toda a população. Quando do início dos jogos da MOG, não sei se poderia comentar ou não, mas como ele não falou nada, eu já vou falar assim, parabenizando ele pela atitude, que alguns policiais são voluntários a dar aula para... Eu me lembro que eu acho que no início seria 60 jovens, vereador Hélio, estava junto também, que a polícia irá disponibilizar em tempo voluntário a estar conversando com esses jovens, tentando, vamos falar assim, mostrar mais abertamente o caminho do bem e o mal. Então, já fica aqui o meu abraço e os parabéns ao Sargento Godoy pelo trabalho que vem fazendo na nossa cidade.
No mais, seria só isso. Muito obrigado, senhor presidente. Daniel Alves da Silva. Senhor presidente, vereadores presentes, público presente também, obrigado pela presença, que muitas vezes é cansativo ficar ouvindo aqui os debates e embates dos vereadores aqui, mas é importante a presença de vocês todos aqui sempre. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Pedro. Eu falo sempre que eu não gosto de dar parabéns porque a pessoa está lá por mérito dele, que ele sabe o que está falando. E eu admiro, presidente e público, porque muitas pessoas fazem questionamento pelas redes sociais, mas muitas vezes não tem a coragem de vir numa tribuna, que é o espaço democrático, é o espaço livre, onde ela pode se manifestar respeitando os direitos dessa Casa de Lei e o direito deles também de falar aquilo que é benéfico, que é bem de boa valia para toda a população, que é o interesse, o foco aqui. Então, parabéns, Pedro, por essas palavras tuas, mas infelizmente, em cima dela, eu gosto de fazer um comentário, que muitas vezes os políticos vão na controvérsia do interesse público, a exemplo da maioridade penal. O projeto da maioridade penal não era para meninos, crianças de 16 anos do bem, era para crianças de 16 anos do mal, que prestam mal, que puxam arma para um policial, que estupra, que mata, né? E infelizmente os nossos deputados, nossos senadores que estão lá, eles vão contra 95% favorável da opinião pública em relação à maioridade penal. Eu, particularmente, eu era até extremamente favorável. Depois eu vi que, infelizmente, acaba não mudando, porque isso vira um foco de pessoas ganharem dinheiro, de criarem mais presídios, empresas participarem, licitações fraudulentas e roubar mais o dinheiro do povo. Infelizmente, é uma bola de neve que, para destrinchar isso aí, só Deus para ter misericórdia de nós, infelizmente. Mas é bom a gente observar, porque quando chega eleições federais aí, nós apoiamos os deputados e muitas vezes nós não cobramos, porque quem cria as leis são eles, né? Um policial desse, ele recebe uma arma no peito aí, qual que é o dever dele? Se defender, legítima defesa, e ele está no dever da função dele, né? E ele acaba sendo preso administrativamente, né? E sofrendo uma certa pena aí, e o bandido sai como vítima. Ele sai como a vítima, o bonzinho que levou um tiro, seja na boca, seja onde for. Infelizmente é dessa forma aí que acontece. Mas a gente morre com esperança de dias melhores, né? Vamos crescer, envelhecer com essa esperança. Mas, infelizmente, a gente não vê melhora. Essa é a visão que nós temos aí para frente. Em relação à saúde, eu gostaria de chamar a atenção aqui dessa Casa de Leis, que nós votamos projetos, nós tratamos aqui do orçamento, de recursos para tal, para isso lá, e esses debates têm sido constantes na mídia, na imprensa. E nós estamos cansados de ouvir a população e não fazer nada, né? Como já disse aqui, foi dito aí na própria tribuna, essa casa é independente, ela não tem que ficar devendo favorzinho para prefeito, seja lá para quem for. Nós temos que cobrar, nós temos que fazer aquela troca do bem. Nós temos que fazer a troca do bem, porque infelizmente você vê trocas lá de deputados que pegam milhões, bilhões, para favorecer a sua base, favorecer a sua empresa. Agora nós temos que trocar aqui um projeto que chega do prefeito para atender a população. Nós vamos votar isso aqui, mas você vai ter que liberar aí mais 100 mil reais para a saúde, que nós estamos lá com 100 cirurgias lá de pessoas que estão correndo risco de vida. Tá? Risco de vida, eu falo isso porque eu tenho um sobrinho que sofreu um rompimento de uma apendicite, que é uma coisa tão simples, que deu uma infecção generalizada, hoje ele está vivo e teve sequela, graças ao ex-prefeito Silvio Dias, que cuidou dele. Entendeu? Infelizmente é isso. E várias pessoas estão na fila por esses motivos, vesícula, hérnia e tudo mais. E corre o risco de vida. E nós não estamos atentos a isso. Nós não estamos ficando atentos a isso. Nós temos que cobrar. Nós temos que cobrar do executivo. Não é simplesmente nós, às vezes, falar, nós temos que criar uma comissão, se for necessário, especial, para estar tratando dessa questão. Porque é fácil ir lá na rádio e falar assim, não, está ruim, mas a secretária de saúde é boazinha, ela está tentando fazer o melhor. Nós não estamos fazendo mais que a nossa obrigação, nós não somos bonzinhos, não, nós temos o dever de ser bonzinho e ser educado. Entendeu? Nós estamos sendo pagos para isso. Bonzinho é quando você faz um trabalho voluntário. Aí você está dando um pouco de si para a sociedade. Aí você é bonzinho. Aí você é uma pessoa que está
se voluntariando aí, servindo a população sem interesse financeiro. Agora, nós não somos bonzinhos, nós ganhamos para isso, e ela também ganha para isso. E assim o prefeito também. Então, nós temos que cobrar, né? Chega na hora de votar os orçamentos, aí que ampliar os valores da saúde, porque se gasta tanto para pintar parede, para pintar isso, para fazer passeio, para fazer concreto, enquanto isso tem vidas. E a prioridade numa administração pública é vida. É vida, porque nós estamos cuidando da população. São pessoas que são eleitas para estar olhando aquilo que é prioritário. E o prioritário numa administração pública é a vida do cidadão daquela cidade, no caso a nossa cidade aqui. E, infelizmente, ela não está em primeiro lugar aqui em Guaranésia, ela está em segundo plano. E isso aí dói muito, porque muitas pessoas não têm coragem de falar, porque senão o prefeito depois não atende um pedido dele. O prefeito depois vai, mas você está metendo pau em mim lá. Ele liga para um departamento e fala, não atende o fulano lá não, porque ele está me metendo pau na Câmara lá, né? Então eu vou vir aqui, ficar calado 4 anos, receber meus R$ 4.300 aqui e deixa a coisa rodar, né? Infelizmente, como diz aí o Pedro, pessoas às vezes criticam, política é bandido, mas bandido às vezes é o que vota. Não todos, não se pode generalizar. Não se pode generalizar, porque tem pessoas boas, tem pessoas sérias em todas as áreas. E tem pessoas bandidas, infelizmente, como nós acompanhamos aí no dia a dia na televisão. Então, fica aqui um desabafo aí, né, que eu estou falando porque eu já vou ser questionado na rádio, que eu vou estar lá no sábado, né, em relação à saúde. E vou comentar sobre a saúde, porque tudo que eu chego lá e peço, não tem jeito, não pode fazer, não tem dinheiro, o governo cortou isso, cortou aquilo, mas nós estamos fazendo obra. Nós estamos construindo isso. Né? Não adianta você ter um prédio público bom e não ter professores, né? Uma escola nova e não ter professores capacitados, bem remunerados. Não adianta você ter um posto de saúde novo, igual nós temos postos de saúde novos em Guaranésia, praticamente 5 postos de saúde são todos novos, e não ter médicos, não ter bons enfermeiros, bom atendimento, que é o prioritário, que é o dever nosso como servidor público, né? E não tem, infelizmente não tem. Né? Você vai na farmacinha, é uma estrutura, uma farmácia, não tem omeprazol hoje, não tem. Os mínimos do remédio, o mais simples, o mais básico, às vezes você vai lá, não tem. Né? Diz tem, outros não. Então é essa cobrança que nós temos que fazer, porque o vereador, ele é um elo de ligação, como diz o vereador Juninho na rádio, entre o executivo e legislativo e departamentos, né? Foi feita uma pergunta lá se o vereador pode ir lá no departamento. Ele deve ir lá no departamento, ele deve representar a população, porque infelizmente ainda existem pessoas tímidas que têm medo às vezes de chegar em certos locais. Então o vereador não pode chegar lá e exigir que passe um exame na frente do outro. Isso é ilegal, não pode. Ilegal, imoral e tudo mais. Agora, ele tem que cobrar agilidade, né? Analisar o caso se tem prioridade, porque você tem que tratar tudo com prioridade. E se o caso daquele cidadão que te procurou for prioridade, você pede, solicita que o diretor, seja lá quem for que tiver responsável, que ele tenta agilizar o mais rápido possível. Em relação às indicações, essa indicação que eu votei contrária aqui, a gente observa aqui que quando o prefeito, por exemplo, vai colocar um parquinho na cidade, aí vem um vereador com a indicação. E já sabe que o prefeito vai colocar um parquinho na cidade. Ó, eu indico aqui colocar um parquinho, porque ele já tem informação de lá para apresentar a indicação, para ficar com mérito. Entendeu? E aí o outro já veio lá, que inclusive já até contrataram a empresa, a questão do esgoto lá. Entendeu? Só nós que não sabemos, só nós que deveria saber, né? Que não sabemos aqui. Né? Que já contratou um cidadão que é diretor ou não sei o que da empresa, que já está contratando homens para limpar o esgoto. Né? Enquanto isso, tem um cidadão prestando serviço voluntário lá, né? Descalço lá, tentando limpar o esgoto lá. Né? E ele não é serviço especializado, ele vai ter que contratar uma empresa, né? Para entrar dentro da água lá. Né? E vai receber muito por isso. Então, por isso que eu sou contrário à indicação, porque já vai ser feito. É um dever do prefeito. Né? Cuidar da cidade, zelar da cidade. Né? O vereador tem que cobrar, tem que ir lá ver assim, se realmente está entupido, pedir, solicitar, às vezes até diretamente com o executivo ou com o departamento, mas eu acho uma falta de respeito com os demais colegas, quando você sabe de uma informação da administração que vai realizar alguma coisa, você vem com a indicação aqui, né, e com a maior cara de pau pedir, né, que vai fazer alguma coisa lá. Por isso você já está até contratando sem a empresa ser licitada, sem ser cotada, e isso aí tem acontecido no dia a dia. Aí.
Eu vou citar um exemplo aqui dessa empresa. Com certeza, esse cidadão que é o proprietário dessa empresa, ele vai tentar me indagar na rua aí, mas ele vai escutar o que merece se me indagar. Tá? Porque eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Já provei isso, que eu não tenho medo. Então, um certo dia, em época festiva, né, tinha um grupo varrendo a praça que era dessa empresa. E um vereador, se eu não me engano, chegou aqui e falou assim, ele falou que está fazendo uma cortesia para a prefeitura. Não está cortesia, aqui está no contrato dele aqui, ó, a contratação de empresa para prestação de serviços de vias, logadores e praças públicas. Né? Então ele ganha para isso. Se tiver acontecendo o contrário, quer dizer, ele está deixando de varrer e tem servidores públicos varrendo as praças. Quer dizer, alguém está varrendo lugar e alguém está recebendo lugar de alguém. Né? Então é bom que se observe, inclusive eu acho que está faltando um anexo aqui depois, presidente, falar com o senhor para estar solicitando, né, mais específico aqui, qual que é as atribuição do contrato aqui, se fala de ruas, de bairros, porque nós temos bairros que não tem varrição. Né? Se está englobado essas vias públicas aí no contrato dele. Então fica aí esse desabafo. Eu acho que nós temos que cobrar, sim, porque nós estamos vendo aí a população, os jovens, os estudantes, as pessoas até mesmo de idade, às vezes com, vamos dizer, pouca experiência política, né, tem cobrado, tem atuado, tem pedido a atuação dos vereadores. E a atuação nossa aqui não é, às vezes, buscar recursos no município. É bom, é importante, você ajuda a administração. Mas a maior atribuição nossa aqui é fiscalizar. Porque, às vezes, você critica, o vereador foi lá e gastou R$200. Mas o que está saindo de milhões de reais pelos vão do dedo aqui dentro da cidade? Né? Ninguém critica aqui que, às vezes, quanto se gasta com um gabinete de um executivo? Quanto se gasta? Né? Quanto se está estourando lá em cima, que é o meu dinheiro também, que paga os impostos lá em cima, ninguém critica. Aí vem um deputado corrupto aqui, né, e é votado aqui, ainda abraçado e beijado pela população. Então nós temos que observar, não aqui só, mas no modo geral, porque aqui depende lá de cima. Né? E muitas vezes lá em cima é que vem descendo a sujeira e vem parar aqui no município, onde a população reside, onde ela precisa ser atendida. Porque lá em cima não tem população, lá tem políticos. Nós estamos aqui no meio da população. Né? Então é de lá que vem vindo a sujeira e acaba parando aqui, e nós ficamos aqui dando abraço e tapinha nas costas de muito deles que vem na época. Muito obrigado, presidente. Felipe Nardi Laudade vai fazer uso da palavra? Selecionei alguns assuntos aqui e prometo ser rápido. Primeiro, eu gostaria de registrar que eu fico muito triste quando eu vejo os vereadores se retirarem do plenário. Como todos sabem, nós temos um regimento interno e a nossa reunião deve seguir uma pauta, onde os assuntos são previamente elencados para serem votados e discutidos. Mas ao final da reunião é dada a palavra franca aos vereadores. Isso aqui é um parlamento, é uma casa de leis, inclusive parlamento, deriva do francês, né, da palavra parler, e é onde a gente pode trocar ideias, conversar, saber dos problemas da cidade. Então eu fico muito triste, porque quando é do interesse, os vereadores ficam. Quando não é, eles vão embora. E hoje está em voga essa questão de salário, de diária, dos políticos corruptos que mancham a imagem do nosso país. Eu acho que os exemplos têm que começar nas pequenas casas legislativas para ser dado para os grandes. Eu acho muito triste. Sei que é direito do vereador se retirar e cada um legisla de acordo com a sua consciência. Mas quero deixar aqui o meu repúdio, porque nós temos aí 5 dias na semana, 4 noites para outros compromissos e dia de terça. Para mim, é sagrado, é reunião da Câmara. Interessando ou não o que vai ser dito na palavra franca, eu fico e arco com as consequências, a não ser quando acontece alguma coisa. Minha avó morreu num final de semana, na terça eu estava aqui firme, nem luto guardei, devido à importância que eu dou para essa casa. E não é demagogia, não estou falando, é porque eu acredito e quem me conhece sabe disso. Segundo lugar, eu queria falar rapidamente a respeito dos Correios. Não do Correio de Guaranésia, mas fazer uma crítica a essa autarquia federal, que é uma das empresas mais antigas do país. Eu acho um absurdo um Correio querer ser banco e não ter segurança. Diariamente a gente observa
notícias, reportagens de correios que são roubados. É muito fácil roubar correio, qualquer um de nós aqui conseguimos. Para o carro na porta, desce armado, leva o dinheiro embora. Não tem segurança nenhuma. Então acho que o correio, os diretores do correio no Brasil deveriam repensar. Mas deve ser economicamente viável para alguém quando o correio promove uma licitação para que um banco preste serviços bancários dentro das unidades do correio. Por isso que, infelizmente, esse problema vai continuar. Registrar aí o nosso apoio, conforme a gente faz todo ano, aos Jogos Verde e Amarelo, porque é uma coisa que a gente acredita, a gente é um incentivador do esporte, os jovens já estão nos procurando, a gente vem procurando apoiar. Com relação à saúde, muito bem dito aqui pelo vereador Daniel, eu estou todos os dias aqui na Câmara e hoje fui procurado por 2 senhoras, um problema de catarata e um outro de vesícula. Novamente, as cirurgias de vesícula. Cirurgia de vesícula são cirurgias eletivas, o vereador César também está batalhando, já falou algumas vezes também nessa Casa de Leis em reuniões. Em outros anos, a Prefeitura realiza convênio com a Santa Casa para a realização de cirurgias eletivas. Esse ano ainda não realizou. E nós temos aí dezenas e dezenas de pessoas com dor na fila de espera, aguardando a cirurgia. Aí é a questão que eu sempre falo. Um bom administrador, em época de crise, deve saber elencar prioridades. Qual é a prioridade? Resolver o sofrimento dessas pessoas que nos procuram diariamente na Câmara, ou, por exemplo, que é um outro assunto que eu ia tratar, já estou fazendo o gancho. A Prefeitura fez uma licitação, senhores, para serviço de obra de urbanização de canteiro central da Avenida Deputado Humberto de Almeida, para proteção de 82 coqueiros e plantio de grama, podendo custar até R$ 39.999,47. Essa licitação já ocorreu, a empresa já vem escavando ao redor dos coqueiros, conforme está no edital, mas aí é o que eu digo, em 2012, o convênio foi em 2009 que a Prefeitura solicitou autorização para a Câmara, celebrou um convênio de um recurso que o prefeito ganhou do Estado para fazer a reurbanização da avenida, que pôs aqueles canteiros ridículos que atrapalharam a acessibilidade dos cadeirantes e diminuíram o passeio. Tem alguns que chamam que lá até de coxo de cavalo, né? E aí, passados 2009 para 2015, 6 anos, nós temos uma outra licitação para concluir o serviço. Mas em 2012, eu fiz um pedido aqui, eu recebi uma resposta da Prefeitura, que está aí para quem quiser ver, que o serviço já estava concluído. E agora a gente vê mais uma vez embelezamento da cidade sem necessidade, embelezamento de mau gosto, na minha opinião. Respeito quem projetou, mas para mim é de mau gosto. Aí é o que eu falo, o que é mais importante? Resolver a demanda de cirurgias do município ou tratar do embelezamento da Humberto de Almeida? Então são coisas que a gente vem aí há tempos lutando e que eu acho importante, nessa hora aqui da palavra franca, a gente debater, trazer para os vereadores, porque eu acho que é essa a nossa função. Não é só cumprir regimentalmente o que a ordem do dia que vem mastigadinha para a gente aqui fala, não. Favor, contra, presença, entra e sai, pronto, acabou, peço licença e vou embora. Não, a gente tem que estar aqui para trazer outros problemas também, para questionar outras coisas. Essa é a função do vereador. Mas, infelizmente, é direito, nem todos pensam assim. Posso pedir uma parte, senhor? Opa, fica à vontade. O senhor falou dessa licitação aí do Humberto de Almeida, e eu nem estava sabendo dela, porque eu não entrei no site essa semana, mas eu estava na CETOP em Belo Horizonte, quando eu fiquei sabendo, acho que em 2012 ou 2013, sobre o dinheiro para fazer essa nova cara da deputada Humberto de Almeida, os canteiros, da maneira que foi. Se eu não me engano, era coisa de R$130 mil, que era um convênio com a CETOP, né? Que na frente da CETOP, eu acho que até era o secretário, era o Carlos Melles, e 30% seriam de contrapartida de Guaranésia, e o restante seria do Estado. Se eu não me engano, aquela obra ali era mais de R$130 mil, que eu já achava absurdo. R$130 mil para você fazer aqueles acimentados mais altos em volta dos coqueiros, para subir um pouco, jogar terra, e não puseram grama, e não fizeram nenhum sistema de grama, flores, e nada foi feito. Então foi uma obra que custou R$130 mil, se eu não me engano, que eu estava olhando isso na época, eu estava até em Belo Horizonte, fui questionado lá que faltava
alguns papéis do departamento de prefeitura, e Guaranésia foi colocada até por falta de responsabilidade do prefeito e do secretário na época, questionado pela subsecretaria lá da CETOP na época, que não mandava o projeto, não finalizava o que estava faltando. Então eu acho que 130 mil já foi muito dinheiro. E depois eu fiquei sabendo, quando eu fui perguntar para umas pessoas por que não continuaram, me disseram que os coqueiros não podem colocar a terra no pé deles, porque senão você mata o coqueiro, igual foi feito. Eu falei assim, mas agora que vocês vão saber, depois que vocês gastaram tudo isso, vocês tacaram terra do lado no pé dos coqueiros, e agora vocês veem que não pode, que deve ser essa nova licitação que vão tirar as terras para tentar fazer uma coisa. Então, é uma falta de responsabilidade, como o Felipe falou, é uma falta de responsabilidade, é mais dinheiro sendo investido num projeto desse, que eu já achava muito 130 mil reais. 130 mil reais você faz uma casa hoje. Agora, fazer canteiro com 130 mil, tacar terra dentro, e não finalizar com flores, com grama, etc., e agora mais dinheiro, mais licitação para terminar, eu acho absurdo. É o que eu falo desde o começo aqui dentro dessa cidade, o Felipe vem falando agora. Deixam as prioridades, a saúde, o ser humano, a vida de lado para fazer obras. Obras e mais obras. Obras e mais obras. Eu acho que sim, tem que se fazer. Mas priorizar primeiramente o ser humano, a saúde, essas pessoas simples que estão precisando de cirurgias. Nós somos procurados a todos os dias. Nós vamos no departamento de saúde, somos até questionados por ir no departamento de saúde. Eu acho absurdo a pergunta da senhora que fez ao Juninho, que eu sei quem que é, de querer me questionar porque eu vou no departamento de saúde tentar algum exame, alguma cirurgia para alguém. Então, quer dizer, questiona o vereador porque o vereador não faz nada. A hora que o vereador vai lá atrás de alguma coisa, você é questionado também. Eles acham que não pode. Então, para certas pessoas é difícil você debater isso. Mas eu acho, como desde o primeiro ano de mandato aqui, e o Felipe vem tornando a dizer, o Daniel falou também do dinheiro gasto aí com empresas terceirizadas, que a gente tem que fiscalizar isso melhor. O senhor prefeito tem que dar uma olhada, voltando que eu fui no departamento de saúde várias vezes, as pessoas que estão lá não são só boazinhas, igual o Daniel falou, são sim, mas estão tentando, estão procurando e correndo atrás de resolver os problemas das pessoas doentes, das pessoas que estão necessitando de tudo. A saúde no Brasil hoje, na nossa cidade, vem aumentando. Vários e vários casos de câncer vem surgindo, coisa que não tinha antigamente, e nós somos obrigados aí o município, o Estado a cumprir e a resolver na parte de oncologia. Então, tem ficado muito difícil em todos os setores. Presidente. Mas eu acho que o prefeito deve sim deixar as obras de lado, porque já fez todas, acho que não tem mais o que fazer, está só o Centro Cultural agora para ele terminar, e olhar pelas pessoas carentes, pela saúde. Senhor Daniel, só um obrigado, exemplo, Felipe, pela parte. Tem uma pessoa, inclusive, eu vou citar ela como exemplo, hoje ela é parente minha, porque ela é avó da minha mulher, ela estava de cama hoje o dia todo, que ela está com uma hemorragia, com a doença câncer, né, e vai para Barretos amanhã. Né, e eles vão numa perua velha, né, sem estrutura, uma pessoa que deveria ir num carro confortável, com todo carinho, com todo respeito, não só ela, estou citando ela como um exemplo, representando toda a população que sofre com esse problema, que é terrível, só quem tem isso na família sabe o que é essa doença, entendeu? A pessoa deitada, sofrendo dor o dia todo, a noite toda, e amanhã levanta 2 horas da madrugada, tem que enfrentar mais essa luta aí, e as pessoas que estão ganhando, recebendo, para essas questões, para tratar essas pessoas com respeito, com carinho, muitas vezes não trata. Isso é lamentável, nós temos que levantar essa bandeira. Nós temos que parar de ter medo de ameaça de prefeito, seja lá quem for, de servidor, de diretor. Eu tenho que tomar frente, porque nós temos que defender a população, e principalmente as pessoas carentes, que não têm condição de ter um carro particular, de um parente, coisa para estar levando lá pessoalmente. As pessoas dependem do veículo da prefeitura. E muitas vezes vai lá naqueles carros sucateado, às vezes deixam lá eles lá de qualquer jeito, eles têm que ficar esperando à vontade, às vezes, de um motorista ou de outro. Não são todos, mas infelizmente existe as má pessoas em todos os lugares, né? Então, nós temos que levantar essa bandeira, porque nós temos a obrigação, o dever de defender essa
pessoas, principalmente as mais carentes, as que enfrentam problema social, econômico aí no município, se não tiver alguém por elas, porque eu já conversei com pessoas, o Hélio que está lá em cima, o Juninho sabe disso aí, o César, né? Pessoas que tem dia que desanima da vida, que chega ali só escuta um não. E um não, e eles falam não assim, ó, não tem. Não tem. Ó, você me desculpa, tá, eu vou ver com a secretária, vou ver com o diretor, vou ver com o prefeito, vou pedir para os vereadores cobrarem lá também do prefeito, que precisa sim de atender, porque você está passando um problema difícil, mas infelizmente a maioria é desse jeito e ninguém toma providência. Obrigado. Enfim, senhor presidente, voltando à palavra, à vontade. E acho que é importante, né, quando tem a parte, essa é a função do parlamento, isso é muito bacana, eu fico muito feliz que isso aconteça. Enfim, como eu havia dito, bom gestor elenca prioridade. Vamos fazer o aniversário da cidade? Tem que fazer, é importante. Vamos gastar um pouquinho menos, vamos pegar uma parte desse valor, mandar o projetinho aqui para a Câmara, tirando da cultura, suplementando a saúde, com o objetivo de fazer as cirurgias eletivas, que pague um preço justo para a Santa Casa, é importante se dizer, porque a Santa Casa não vai fazer a cirurgia eletiva para o município no preço da tabela do SUS. A Santa Casa é uma instituição filantrópica, mas que precisa de dinheiro para sobreviver. Então, pague um preço justo, como se pagou em outras vezes. Eu acho que é isso, finalizando, dizer que vou verificar amanhã se o município ainda não faz a coleta de óleo de cozinha, que é outra questão importante no meio ambiente. Vou até convidar o Juninho para assinar essa indicação junto na próxima reunião. Vou propô-la aqui para que o município faça parceria com ONGs. Nós temos a Anjo dos Rios aqui em Guaxupé. O cara já veio até fazer uso da tribuna nessa casa. Quem sabe é mais um serviço de utilidade ambiental que o município pode estar fazendo. Mas fica aqui o meu repúdio, aqueles que abandonam a reunião, e minha preocupação nos investimentos que estão sendo feitos pela administração. Por mais que a gente saiba que é verba de convênio, é verba carimbada, não pode ser usada para outra coisa, mas existem coisas que são feitas com recursos do município que poderiam esperar um pouquinho para resolver esse problema da saúde. E estou aqui disponível, juntamente com qualquer vereador, se quiserem fazer um movimento mais incisivo nessa questão de saúde, se a Câmara quiser montar uma comissão, sei lá como é que a gente pode organizar uma cobrança maior em cima disso, podem contar comigo. Um abraço para meus amigos presentes aqui. Dizer ao Pedro que sou ouvidor atento do seu uso da tribuna, como eu disse, é uma casa do povo, é importante, a gente aprende com todas as pessoas e também aprendo com você, assim como todos os outros que usam a tribuna aqui. No mais, tenha uma boa noite. Se me permite, pela ordem, senhor presidente. Né, falando lá da avenida, eu também recebi a mesma resposta numa indicação que o nobre Felipe falou, que lá já estava concluído, né, e 139 mil para construir só aqueles pilarzinhos de concreto. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Né? E a saúde pública lamentável. E quanto ao Correio, eu fiquei sabendo hoje que os funcionários aqui de Guaranésia estão em greve, porque eles já foram assaltados 3 vezes, né? Estão apavorados, mas eu creio que isso tem que vir de, né? É atestado. Eles estão em choque, né? Estão em choque. Na hora que morreu um, aí o Correio lá em cima toma providência. Porque tem que pensar na segurança. Segurança também é saúde. Se toma um tiro, vai gastar na saúde, né? E todas as pessoas de bem, né? Tanto os funcionários que estão trabalhando, como quem está lá dentro, né? Usufruindo. Posso propor para o senhor presidente, não sei se é cabível a assessoria, uma moção de repúdio aos Correios, ou à presidente da República, ou ao Congresso, pela falta de segurança nos Correios? Se for prudente, então fica a proposta, se o presidente puder, apesar do adiantado da hora, colocar em votação, acho bacana. Se o senhor quiser apresentar em votação, acho que dá quórum, não tem problema nenhum. Quem for contrário a essa moção, por favor, se pronunciar. Moção de repúdio à empresa dos Correios por falta de segurança. Alguém ao contrário? Então temos aí
7 votos a favor e nenhum voto contra e nenhuma abstenção. Nossa secretária, anote, por favor. E só para terminar, senhor presidente, né, eu queria... Eles falam que quando que a carapuça serve, né? Eu sou mesmo opinião do nobre vereador Felipe, tá? Nesses 2 anos e meio aí de mandato, terça-feira que eu tive que me ausentar, né? Eu até peço desculpas, mas eu não quis fazer aqui como outros já fizeram. Eu tinha uma reunião importante numa associação, né? Eu podia justificar. Tá? Cheguei atrasado lá, mas vim aqui fazer o meu papel de legislador. E estou de pleno acordo aí com o nobre Felipe. Eu também sou contra, vereador, eu acho um desrespeito, não só com a gente, né, mas com o público presente. Laércio Garçom vai fazer uso da palavra? Bem, eu só gostaria de dizer a senhores vereadores, público presente, uma boa noite, internautas. Nós ficamos na última reunião de apresentar aqui a regulamentação das diárias. Nós tivemos uma semana inteira de trabalhos com a assessoria jurídica. Tivemos que apresentar a ADIM do Conselho Tutelar, um processo grande que tomou boa parte da semana. Também a pedido aí da juíza, aquele projeto de lei, anteprojeto de lei também do uso do cerol, da linha chilena, e outras atribuições mais, portanto, não colocamos em pauta, não deu tempo de mexer e fazer a apresentação da regulamentação dessas diárias, porque a antiga regulamentação das diárias, a qual essa casa usava, em visita ao doutor Luciano nessa casa, em conversa também com a nossa assessora, ela estava totalmente errada, a lei não era tem algumas correções para serem feitas, e mais estudadas para ser apresentada. Então, eu acredito que dentro de breve será representado esse projeto de lei sobre as diárias. Quero informar também a todo o público presente que em breve, acredito que logo no mês que vem, estaremos aí de volta com informativo impresso na casa de vocês todos. As informações também do Câmara no Rádio, provavelmente já devem entrar no ar, talvez no próximo ou no outro sábado. A gente já está procurando correr para que voltamos com o informativo no rádio, e o informativo impresso também, acredito que até para o Dia dos Pais, aí até o mês que vem, no meio do mês, a gente já está entregando em todas as residências aí novamente, para levar transparência a todos os cidadãos. Vamos ter também alguma página na internet, no Facebook, e algumas outras apresentações de transparência e divulgação da nossa Casa de Leis. Eu desejo uma boa noite, agradeço a presença de vocês, jovens que vieram fazer a visita à nossa casa, que vocês possam vir sempre, fazer parte, aproveitando que vocês estão aqui. Nós estamos também com um projeto de lei da Câmara Mirim, já em parceria com o Secretário de Educação, que logo, logo nós vamos estar aqui criando a Câmara Mirim, tá, que vai envolver a 5ª, 6ª, 7ª série, mas também já fizemos o contato com o Parlamento Jovem também, que é um projeto do Senado, para estar instalando em Guaranésia o Parlamento Jovem, e só estou aguardando eles nos procurarem para a gente estar também apresentando esse projeto aqui. Então é só para saber os jovens que estão presentes, que vieram aqui nos assistir, se inteirar por política, é muito importante, eu fico muito feliz, porque a juventude fazer parte da política, se inteirar na política, discutir política, porque tudo que a gente faz e respira é política. Eu agradeço a presença de vocês, espero que vocês possam também, nas quintas-feiras, temos reuniões de comissões, e toda terça as reuniões ordinárias, que vocês possam estar acompanhando, levando aos seus amigos o que é a Câmara, o que é o nosso debate dia a dia. Muito obrigado pela presença, obrigado internautas, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos.